Os circuitos integrados são utilizados atualmente em larga escala, estando presentes em vários equipamentos eletrônicos. Eles consistem de pequenos dispositivos elétricos chamados transistores, que atuam como chaves, que permitem ou não a passagem de corrente elétrica. Estes transistores estão dispostos como portas lógicas, também chamadas células, estruturas que representam uma função lógica binária, como AND e OR. As portas lógicas usualmente têm o seu layout desenhado à mão por um projetista em uma ferramenta como o Virtuoso da Cadence. Este processo demanda tempo e está sujeito a erros humanos. Neste experimento, foram utilizadas duas bibliotecas de células diferentes. Uma biblioteca é comercial para tecnologia de comprimento de canal 350 nanômetros, disponibilizada pela empresa Austria Microsystems. A outra biblioteca, também de tecnologia 350 nanômetros, foi caracterizada a partir de células geradas automaticamente por uma ferramenta desenvolvida na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, chamada Astran, desenvolvida por Adriel Ziesemer. Todas as células são do tipo Standard Cell, logo têm todas a mesma altura, para facilitar seu posicionamento e alimentação. O objetivo é de comparar o desempenho em termos de área, consumo de potência e temporização entre eles. Para isso, são feitas as duas principais etapas do fluxo de projeto de um circuito integrado, a síntese lógica e a síntese física. Este é o fluxo da concepção de um circuito. A primeira parte é a síntese lógica, processo de análise, otimização e mapeamento de um código, no caso Verilog, para uma biblioteca Standard Cell especificada. O código é sintetizado em nível de portas lógicas encontradas na biblioteca para então serem estimados valores relevantes para a verificação da viabilidade do projeto, como potência, temporização e área. A ferramenta utilizada é a RTL Compiler, da Cadence. Os arquivos de entrada são o arquivo SDC, que informa características do relógio, como forma da onda, também são definidos atrasos e incertezas. A biblioteca com informações sobre as portas lógicas, em formato Liberty, e a especificação do circuito descrita em Verilog, com as suas declarações de variáveis e conexões. As saídas são a netlist, que contém o circuito anterior mapeado para portas lógicas, e informações sobre potência, temporização e área do circuito agora contendo as portas lógicas. A próxima etapa é a síntese física. As entradas principais da síntese física são as mesmas citadas na síntese lógica, mais o arquivo LEF, uma declaração de regras de material e de vias das células do ponto lib. A síntese física é feita duas vezes para cada circuito. Na primeira síntese física, a netlist é mapeada apenas para as células comerciais. Na segunda vez, o processo de síntese física é repetido de forma idêntica, inclusive preservando-se as mesmas medidas escolhidas para a largura de anéis de potência e de porcentagem de ocupação de área por posicionamento de células que na primeira síntese, seguindo-se exatamente os mesmos passos. A diferença entre os dois processos de síntese física é que, no segundo caso, a netlist adquirida a partir da síntese lógica é modificada por uma ferramenta que, baseada em estimativas, substitui as células comerciais presentes na descrição por células geradas automaticamente pela ferramenta Astran, mas apenas nos casos em que é estimado que as células Astran teriam um rendimento maior em relação a timing, potência ou área. Assim, apenas poucas células da netlist são substituídas, mas as análises de timing, potência e área obtidas a partir de 10 benchmarks sintetizados mostram casos em que há uma maior economia de potência e redução de área na concepção do circuito, desde uma netlist mista em relação a uma netlist puramente comercial.
Estes dados, caso sejam válidos em mais amostras que as deste experimento, mostrariam que é possível utilizar células geradas automaticamente por uma ferramenta como o Astran para a concepção de circuitos, o que representa uma redução considerável de tempo despendido na etapa de layout de células, que não são um produto final do circuito integrado, e sim sua constituição básica. Este é um exemplo de um circuito de benchmark que, ao ser testado, apresentou resultados melhores de potência e de área para o caso do circuito misto, com células da biblioteca Astran incluídas na netlist. Essas foram as etapas do processo. O floor planning, ou determinação da planta baixa do circuito com alocação de espaço para posicionamento de blocos e definição de tamanho. O planejamento das redes de alimentação do circuito, como anéis de potência e listras verticais e horizontais. Posicionamento das células no circuito a partir do espaço definido na planta baixa. A inserção de árvore de relógio. E roteamento. As seguintes imagens mostram a demonstração de uma síntese física da forma mais básica.